Seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana e faço parte desse ministério lindo, desse ministério poderoso, esse ministério que é comprometido com a palavra e com a verdade que é Cristo. É um ministério que nasceu no coração do Pai e que foi chamado para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as veredas, porque logo Ele vem. Amém? Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. São reuniões direcionadas para homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, famílias. As reuniões elas ficam todas gravadas no YouTube, salvas ali no YouTube. Nós temos também grupos de leitura e material de estudo das escrituras pelo WhatsApp. Temos também encontros de estudo, né, de ensino todas as terças, que é o Efatá, que é o que está acontecendo hoje. Temos lives acontecendo frequentemente também pelo Instagram. Temos muitas coisas acontecendo, vários cursos, vários ensinos. Entre em contato conosco para saber mais, acesse nossas redes sociais, venha fazer parte conosco. Amém? Então, esse é o nosso 5º encontro do estudo Graça e Reino da Paternidade ao Noivado. Eu gostaria de ler rapidamente aqui, Isaías 64, do 1 ao 4. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Então, relembrando aqui, os últimos encontros, nós falamos sobre salvação e graça, que a nossa salvação ela é um presente de Deus, nós vamos falar sempre isso, glória a Deus por isso, né? E que a salvação ela não se perde de jeito nenhum, né? Apesar de receber a salvação de graça e pela graça, o reino de Deus ele precisa ser conquistado com muito esforço pelas obras e segundo a vontade de Deus. Nós vimos também que existe o reino milenar de Cristo e que esse reino ele tem 3 aspectos, né? Aparência, realidade e manifestação. E que ele virá, mas já é uma realidade dentro de nós. Amém? E que nós precisamos ser aprovados para estar pronto para esse reino milenar, para governar com ele nesse reino. Mas o nosso foco foi compreender realmente que nós já estamos governando com Cristo nesta era, que isso vai apressar a volta de Cristo, que isso vai apressar o nosso reino milenar tão esperado, pois o reino de Deus está dentro de vós, como fala em Lucas 17, 21. Amém? Então, nós vamos iniciar hoje em Daniel 9. Se você tem sua Bíblia, se você quer estar acompanhando através das Escrituras aí, Daniel 9, nós já vimos sobre lei e graça, vimos o reino, e nós vamos entender a partir de hoje sobre o retorno de Cristo à Terra. Claro que esse estudo que a gente está fazendo aqui, ele é só uma pincelada de cada tema, depois a gente vai ter aí um curso de escatologia que ele vai estar aprofundando um pouco mais, né? Mas nesse momento ele é mais introdutório, para a gente estar entendendo cada parte do que está acontecendo, né? Cada parte que vai acontecer. Então, a gente vai seguir aqui a ordem cronológica das 70 semanas de Daniel. Nós vamos analisar a cronologia do fim dos tempos. A partir da semana ali, de Daniel 9, nós conseguimos ver, de certa forma, né? Deus cronometrando o final de todas as coisas. Não há uma exatidão, mas né? A gente sabe que a gente não sabe a data específica, nós já aprendemos sobre isso, a gente já viu isso nas escrituras, mas há sinais específicos aí que a gente pode estar vendo uma sequência de acontecimentos, ok? Então, a gente vai começar com as 70 semanas. Esse é um estudo dos mais preferidos de Satanás para incomodar a vida da gente. É um dos que ele mais gosta de roubar do nosso entendimento, de causar distração. Então, eu preciso que você me ajude e se ajude a não permitir isso. Amém? Esse é um estudo que você precisa prestar muita atenção, ler, reler, rever o vídeo depois, reler o texto. Fique firme, fique atento, porque ele realmente é um texto que ele não tem interesse que você aprenda. Amém? Então, seja firme nisso. Busque realmente o entendimento, porque senão você se perde, ou o entendimento se perde no caminho. Ele rouba. Amém? Daniel 9, a gente vai para o versículo 20 e 21. Ele diz assim: estando eu ainda falando e orando,
e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, que ele já tinha visto, né, em outro momento, ele veio voando rapidamente e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então, aqui é Daniel falando. E por que ele está orando? Porque ele está no cativeiro babilônico, né? Acho que todo mundo lembra, todo mundo sabe, né, que o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Vamos fazer aí agora uma linha do tempo rápida para quem não sabe, quem não lembra, trazer aqui agora a lembrança para a gente poder entender bem certinho isso. A linha do tempo, ela começa em Abraão, certo? Ele recebeu uma promessa de nações. Veio Isaac, que gerou Esaú e Jacó, que virou Jacó virou Israel, certo? Então, Jacó teve os 12 filhos, José, filho de Jacó, foi para o Egito como escravo, depois se tornou governador. Vou falar rapidamente, bem resumidinho, para a gente só encaixando as peças aqui. Aí toda a família foi para o Egito, toda a família de Jacó, seus 12 filhos, toda a sua descendência, foram tudo para o Egito. Todo mundo está lembrando disso. Com o tempo vieram outros faraós, que aquele faraó era amigo, ficou amigo de José, só que aquele faraó morreu, veio outros governantes, outros faraós, que não sabiam da história desse povo hebreu, ou que viu que eles cresciam muito, eram populosos, viam que eles eram fortes, que eles eram abençoados, e começaram a escravizar esse povo ali. Então, eles ficaram muitos e muitos anos escravizados ali. Deus, então, ouve o clamor deles, levanta Moisés como libertador desse povo, e aí eles vão ao caminho da terra prometida, ok? Então, eles recebem no Monte Sinai ali as tábuas com as leis, né? Já está Moisés ali, tarará. Ali inicia o chamado período da lei. Como era um povo que murmurava, que reclamava, que desobedecia, o Senhor, então, proíbe eles de viver a promessa. Então, eles ficaram no deserto 40 anos até que uma nova geração pudesse entrar na Terra Prometida, né? E aí a gente sabe que dessa geração ali entrou somente Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram. Moisés morre, inicia Josué com um período de conquistas. Então, eles conquistam todas as terras, as cidades, eles tomam tudo, Jericó, cai tudo, aquela coisa toda. Aí eles conquistam Canaã, dividem as terras em 12 tribos, e ali eles se estabeleceram, né? Depois Josué morre e vem uma sequência de líderes juízes, que daí a gente está lá no livro de Juízes, né? Tem Débora, tem Sansão, tem Samuel. Esse é um período que o povo ele sofre muito nas mãos dos inimigos, tem aquela parte de Gideão, lembra? Tem todo aquele povo ali. E aí Samuel é o último juiz, quando o povo começa a pedir um rei, porque o povo ao redor tinha rei, eles queriam rei também. Então, eles unem as tribos, né? E passa a ser chamado ali o período do Reino Unido, porque as tribos elas se unem para ser governada agora por um rei. Então, o período do Reino Unido, ele teve ali inicialmente 3 reis: Saul, Davi e Salomão, né? Nesse período, Jerusalém ela se torna a capital e o templo foi construído, né? Então já não tinha mais aquela tenda, agora já não tinha mais o tabernáculo, agora tem o templo. Quando Salomão morre, a insatisfação divide as tribos, já não estava muito bom o negócio, né? Aí começa aí a insatisfação, começa a pegar fogo no negócio ali, começa o período do reino dividido. Então ficou Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos ficou para o Reino do Norte, que é chamado de Reino de Israel, onde a capital era Samaria, e Reino do Sul ficou as 2 tribos, que eram Benjamim e Judá, né? Que tem a geografia ali estava Jerusalém, e aí ela é chamada também de Reino de Judá. A tribo de Israel, que é chamada de Reino do Norte, ela chega um momento que ela foi conquistada pela Assíria. A Síria vai e invade ela, claro, né? Um reino dividido não subsiste. Então, o inimigo invade ali e leva eles, toma todas as coisas. A gente sabe como é que foi a história, né? Leva o povo cativo para a Síria. E foi o primeiro a acontecer ali a invasão.
E esse povo, essas tribos, ali, aquelas 10 tribos que estavam ali, que representam Israel até hoje, eles estão todas dispersas, perdidas desde esse período ali. Elas estão espalhadas pelo mundo. Hoje Israel não sabe onde é que está todas essas tribos, parece que agora está voltando. Mas, né, até então não se sabia onde estava todo esse povo que foi levado cativo nesse momento aqui por conta desse exílio. A tribo de Judá, que é chamada também de Reino do Sul, ela foi conquistada pela Babilônia, que é onde Daniel está, né? E o povo ele é levado exilado para viver como escravo lá. Então, esse ocorreu em várias fases, sob o comando do rei Nabucodonosor. Na época, quem estava ali era Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E aí ele levou milhares de judeus prisioneiros, isso acontece pelo menos 3 deportações, 3 tempos diferentes, lá em Jeremias 52 fala bem detalhadinho ali. A primeira deportação, né, eles levam os judeus em pelo menos eles levam embora os judeus para a região deles. A primeira levada deles está Daniel e os 3 amigos. Na terceira deportação foi a mais terrível, né, que é quando ocorre a queda de Judá mesmo, e foi nesse momento que eles destroem de vez o templo né, que Salomão tinha construído, e Jerusalém foi completamente destruída, devastada. Então, durante esse cativeiro da Babilônia, é que está acontecendo isso que Daniel está falando ali no capítulo 9. Ele está vivendo esse cativeiro aqui que a gente acabou de fazer o resumo. Então, Daniel ele já tinha entendido que 70 anos era o tempo que eles tinham que ficar no cativeiro. Por que ele tinha entendido isso? Porque ele tinha lido as escrituras que Jeremias tinha dito que era 70 anos, porque Jeremias já tinha profetizado para o povo se endireitar, né, para não precisar ir para o cativeiro. Ele disse, olha, se vocês não se consertar, vocês vão ficar pelo menos 70 anos no cativeiro. Ele falou isso, gente, ele ficou falando isso. Eu não sei direito, mas não sei se foi 40, 50 anos, né, Fábio? Ele ficou falando isso, né? Não sei direito a matemática lá. Mas ele não falou 2, 3 vezes para o povo. Ele ficou falando durante muito, muito, muito tempo para o povo se endireitar para não acontecer isso. Não adiantou. Agora está o povo ali, tudo lá, perder tudo, até hoje, sofrendo a consequência. Até 2023 sofrendo a consequência. Então, isso aí vai acontecendo. Então, Daniel 9 é a realidade daquilo que Jeremias falou que ia acontecer, né? Então, aí a gente vai para Daniel 9, no versículo 1, ele fala assim, subindo um pouquinho ali, né? A gente estava ali no 20, agora subindo um pouquinho ali para 1, ele fala assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na sua Bíblia pode estar Xerxes também, né? Da sua linhagem dos Medos, ali, que é Medo-Persa, né? O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, primeiro ano do reinado do Dario, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que é aquilo que eu falei, Daniel estava lendo Jeremias, e entendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, no capítulo 25 de Jeremias, ele fala sobre isso, sobre os 70 anos do cativeiro. Está lá, toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Daniel, ele entendeu que o tempo que o povo teria que ficar no cativeiro, era 70 anos. Isso ainda não tinha se cumprido, estava quase se cumprindo ali nesse período. Mas ele continuou orando para Deus dar uma resposta e tirar eles dali, encerrar tudo isso e permitir que eles voltem, né, para o país deles, para a região deles, para reformar, para reedificar o templo. E aqui no capítulo 9, Daniel está fazendo uma oração sobre isso para Deus. Você percebe, se continuar a leitura ali, você pode ler depois com calma, que ele ora e ele pede perdão para ver a importância de você orar sobre a sua descendência, né? Sobre a sua ascendência também, né? Que ele pede perdão e ele confessa os pecados pela geração dele, pelos governantes dele, ele clama por misericórdia pelo povo todo ali, entendeu? Então, ali no versículo 20, vai mostrando, até o versículo 20 vai mostrando tudo isso ali, né? No capítulo 9. E ali no versículo 20, ele mostra que Daniel estava orando e confessando, mas o anjo traz mais do que essa resposta, né? Ele traz uma resposta completa ali. Versículo 21, ele diz assim, ó, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha oração ao princípio,
que era de antes, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, que era entre 15 e 16 horas, o horário dele, né? Então, Deus envia um anjo por nome Gabriel, mensageiro, né? A Bíblia chama de homem, mas a gente sabe que é anjo, até porque anjo não, homem não voa, né? Então a gente já sabe que é um anjo. Daniel, ele está esperando uma resposta sobre o cativeiro, mas o anjo, ele fala sobre quando Deus vai resolver por completo todo o problema de Israel, não só o cativeiro, mas quando Deus vai resolver tudo sobre o povo dele, né? Do 22 ao 24, o texto diz assim: Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E aí vem o versículo 24, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, aqui é a famosa semana, 70 semanas de Daniel. Aqui, quando a gente lê assim, 70 semanas de Daniel, fica uma coisa meio esquisita, né? Porque semana para a gente é 7 dias. Mas semana na Bíblia, ali no Antigo Testamento, é diferente do nosso. Porque semana é 7, eu não sei se dá para ler ali bem certinho na imagem que eu coloquei, né? Mas ali ele tem a tradução do que é a palavra quando você vai ver lá no original, né? Ele não necessariamente ele significa 7 dias, mas são 7 períodos. Essa palavra ali, semanas, ele significa 7 períodos. Então, semana significa 7. Deus conta semana de dias, de anos, são períodos, né? Então, exemplo, uma semana de dias é 1 vezes 7 dias. Uma semana de anos é 1 de 7 anos. Uma semana de meses é 1 de 7 meses, né? Se fosse 2 semanas de ano, seria 2 de 7, que é 14 anos, ok? Então, a gente vai fazendo sempre esse cálculo assim. Se é 1 ou se é 3 de 7, você vai calcular 3 vezes 7, então é 21 anos. Porque onde diz semana é vezes 7. Sempre que você vê semana é vezes 7, né? Onde a gente consegue ver isso? Levítico 25, 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, contarás 7 semanas de anos, no lugar da palavra semana, você troca por vezes 7, né? Uma semana de anos, 1 vezes 7 anos, que dá 7 anos. 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7, que dá o 49 ali do versículo. Então, se fosse 3 semanas de anos, 3 vezes 7, 21. Se fosse 2 semanas de dias, 2 vezes 7, 14 dias. Então, sempre onde tem semanas, você vai colocar vezes 7 para ter o entendimento. Outro exemplo que a gente vê semanas no Antigo Testamento é quando Jacó, ele trabalha pelas filhas de Labão. Lá em Gênesis 29, 27, ele diz assim: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, que eram as 2 filhas de Labão, né? Pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Então, ele fala ali, quando você terminar de trabalhar essa semana, ou seja, esses 7 anos pela primeira filha, você pode trabalhar mais 7 anos pela segunda filha e aí eu te entrego ela. Então, ele está mostrando ali que uma semana significa os 7 anos, ok? Voltando para Daniel 9, 24, ele vai falar assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas. Qual é o povo de Daniel? Israel. Amém? Daniel é de Israel, ok? Que se formou, a gente sabe, né? Que Daniel se formou a partir de quê? Abraão, Isaac e Jacó, que Deus mudou para Israel. Então, o povo de Daniel é Israel, né? Qual é a sua santa cidade? Jerusalém, ok? Então, a profecia das 70 semanas de Daniel, ela é exclusiva para o povo judeu e para Jerusalém. Porque a profecia é para o povo e a cidade dele.
Por isso que os estudiosos dizem que Jerusalém é o relógio do mundo, que é importante a gente orar e observar sobre Israel. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, que Israel, né, é o relógio do mundo, que Jerusalém é o relógio do mundo, porque as coisas que acontecem lá refletem em todo o mundo. E por que é tão importante para a gente observar tudo o que acontece lá? Porque pela graça, o favor que nós recebemos através da vida de Jesus Cristo, nós também nos tornamos Israel. Nós também nos tornamos o povo de Deus, né? Paulo escreve, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, ali no versículo 14, que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Claro que nesse período aqui, que a gente está vendo de Daniel, ainda não havia a nova aliança, né? Mas a gente precisa entender que é importante observar o que vai acontecer lá, porque vai refletir em todo o povo. Olha a importância de observar, por exemplo, hoje Jerusalém não tem um templo, certo? A gente sabe que Jerusalém não tem um templo, ele só tem um muro lá que é chamado, né, de Muro das Lamentações. A gente vai fazendo a cronologia. Teve o templo de Salomão, que Salomão edificou, na verdade, né? E os babilônios destruíram, ok? Que é exatamente nesse momento que Daniel está vivendo ali. Depois foi erguido novamente o templo pela direção de Zorobabel, que é pós-exílio, que é quando eles saem ali do exílio, da Babilônia, onde eles estão, que está lá, daí vai correr ali no livro de Esdras, e isso ocorre depois que eles estão saindo, depois que a gente vê o que está acontecendo ali em Daniel, e depois Herodes, ele dá uma reformada, ele quer empompar lá, ele quer fazer um grau, então ele dá uma reformada nesse templo. Isso uns 20 anos mais ou menos antes de Cristo. Só que no ano 70 depois de Cristo, o templo ele foi totalmente destruído pelos romanos. Então hoje Jerusalém está sem templo, mas eles precisam do templo para fazer o sacrifício, para todas as coisas deles, né? Mas eles estão sem templo até os dias de hoje. Desde o ano 70 depois de Cristo, eles estão sem templo. Mas eles estão se organizando para construir o terceiro templo. E isso já faz muito tempo, inclusive. E nesse terceiro templo virá o Messias. O Messias que eles ainda estão esperando. Então, quando esse templo estiver pronto, virá o Messias. E eles têm uma organização que se chama Instituto do Templo, né? Que é para todos os interesses disso, dessa empreitada, dessa construção que eles estão vivendo e preparando para a vinda do Messias. Então, eles já têm sacerdotes, eles já organizaram tudo que precisa, os utensílios, que a gente sabe que nas escrituras explica cada detalhe de cada utensílio, o tamanho do templo, né? Todas as peças, todas as coisas, a gente sabe. Eles têm tudo detalhado pronto. Eles estão avaliando uma novilha vermelha que nasceu, que para o ritual tem que ter uma novilha vermelha, toda cheia de detalhe também, que está lá em Números, acho que 19, não sei. Então, já nasceu uma novilha vermelha conforme eles precisam, eles estão avaliando, eles estão reunindo novamente as 12 tribos, que estavam todas espalhadas pelo mundo, agora eles estão conseguindo resgatar essas tribos. Então, tem muitas coisas acontecendo em Israel que está sinalizando o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Então, Israel, especialmente Jerusalém, eles se movimentam para o fim. Eles estão sempre focados e esperando o grande dia do Messias. Só que eles acham que tem que ter todas aquelas coisas, todos aqueles rituais para isso, né? Mas todos os dias eles oram e eles aguardam a vinda do Messias. A gente sabe também que o templo ele tem que ser construído exatamente onde está o Domo da Rocha, que é onde hoje tem por domínio os muçulmanos, né? Os islamismo lá, sei lá das quantas. Então, eles têm uma briga eterna, os dois povos ali, né, os muçulmanos e os judeus, porque os dois querem ter esse mesmo lugar, tanto o muçulmano quanto o judeu. E é por isso que esse templo não foi construído ainda. Mas a hora que eles conseguirem fazer aí alguma aliança ou um derrotar o outro, sei lá o que vai acontecer, eles vão conseguir preparar esse templo, que tem que ser exatamente naquele lugar. Então, é por isso que Jerusalém ele é realmente o relógio do mundo, porque as coisas que acontecem lá refletem no mundo inteiro. Por exemplo, a construção desse terceiro templo, né, é uma profecia escatológica, porque é um sinal da grande tribulação.
Por quê? Porque o templo, quando ele estiver funcionando, o anticristo vai sentar lá, vai cessar os sacrifícios, as ofertas, vai estar funcionando, ele vai mandar parar. Então, tudo isso, tudo que acontece lá a gente tem que estar observando, tem que estar sinalizando para a gente. Então, voltando ali para o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, piar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é: olha só, Daniel, Deus está estabelecendo um prazo para resolver todo o problema. Qual é o prazo? 70 semanas, né? Semanas de anos. Então, 70 semanas de anos são 70 vezes 7, que dá 490 anos. Resumindo, Daniel está ali orando. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Meu povo está aqui ainda, o que a gente vai fazer? Senhor, por favor, nos ajuda. Vem o anjo e diz o quê, Daniel? Olha só. Em 490 anos, Deus vai resolver tudo. Deus vai acabar com quem não é, vai botar para correr o que não é e vai acalmar vocês, e vai fazer vocês santos de novo. Esse é o tempo determinado para que Deus venha tirar a iniquidade, tirar o pecado, trazer justiça eterna, selar a visão e profecia, ungir o Santíssimo. Tudo em 490 anos. Então, a próxima pergunta seria: vamos começar a contar 490 anos a partir de quando? A partir do quê? Quando que começa a contar esse tempo? Agora a gente sabe que é 490 anos, mas a partir de quando? A gente precisa entender o seguinte: Daniel, ele está recebendo uma notícia ali do futuro, do que ia acontecer para ele, né? O anjo disse que iria acontecer. Nós já estamos vendo que uma parte já passou. Uma parte já passou, a gente vai começar a entender. O versículo 25, agora ele começa a explicar para a gente aqui, a gente começa a ver a contagem. Versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, a gente começa a contar. Então, Daniel está na Babilônia. Como é que está Jerusalém? Jerusalém foi tomada pelos babilônios. Está tudo destruído, tudo foi queimado, saqueado. Não tem mais nada lá. Daniel está no cativeiro. Quando Daniel fez essa oração, já não era mais nem Nabucodonosor. Ele já está no reinado de Dario, ali, né? A gente leu ali no versículo 1 e 2 ali. Já tinha passado um tempo. Já mudou na Babilônia, ele já mudou, já não era mais Nabucodonosor. Né? Quando ele foi para o cativeiro, ele já tinha morrido, já tinha passado o filho, tinha passado os anos. Daniel agora já era um ancião, porque quando ele foi para o cativeiro, ele era um jovenzinho, 15, 17 anos mais ou menos, agora ele já era um ancião. A gente percebe ali, lembra que o filho do Nabucodonosor, ele vai lá, pega os utensílios do templo, profana ali, fazendo umas festinhas, e aí Deus escreve lá, aparece uma mão, escreve os negócios na parede, aí eles mandam chamar Daniel para trazer a revelação do que estava escrito na parede. Então, ali Daniel já estava bem mais velho, acho que uns 80 e poucos anos ali, entendeu? Já tinha passado um tempão ali. E aí, depois, esse filho que é o Belsazar, né? Filho do Nabucodonosor, ele é morto e a Babilônia é conquistada pelos persas. Então, dali em diante, começa a ser os persas que têm domínio sobre o cativeiro do povo que está ali. Então, era o rei Dario nesse período do capítulo 9. E quando a contagem inicia, já é um outro período que vai acontecer a profecia da contagem, que é o rei Artaxerxes. Esse novo rei que decreta a ordem, que eles podem voltar para reedificar a cidade de Jerusalém, como Daniel tinha recebido. Quem que pega a ordem para reconstruir? Que a gente lembra que daí ele pega, chora, recebe a carta, ele ora, daí ele recebe por que tu tá triste? Daí ele recebe uma carta do rei, tem permissão para voltar para reedificar os muros. Neemias, né? Quando o rei dá o decreto e a ordem para Neemias reconstruir os muros, ali, quando ele começa isso, quando isso acontece, começa essa contagem ali dos 490 anos. Está lá em Neemias 2, né? Ali é o start.
Então, ali, o relógio de Deus dá o start dos 490 anos. Ali se inicia essa contagem. Do versículo 25 ali, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26 diz, e depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E aí o 27 ele diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, 7 anos, né? E na metade da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, da saída da ordem para edificar até o Messias, o que vai haver? Tem os 2 tempos ali, né? 7 semanas de anos, que é 49 anos, que é dedicado à reconstrução do templo, e 62 semanas de anos, que é 434 anos. Então, desde a reconstrução até a vinda do Messias, dá 49 anos, 434, que dá 483 anos, que são 69 semanas. Da construção do templo até Cristo, 69 semanas. Isso quer dizer que falta uma semana, porque Deus estabeleceu 70 semanas, né? Ou 490 anos. Então, a gente vai analisar. Nós lemos como passado, mas Daniel está lendo como futuro. Ele escreve algo que ainda não aconteceu, né? Ele escreve ali que haverá 7 semanas e 62 semanas, que dá 69. Se o Senhor disse que faria em 70 semanas, então fica faltando uma semana de 7 anos, né? Então, dos muros ao Messias, 69 semanas, falta uma semana. Essa semana, ela está ali no versículo 27, que é os 7 anos que a gente sabe que ainda virá. Vem o Messias. Depois de ser crucificado, deveria acontecer o quê? Uma semana depois do Messias e encerrar tudo. 69 semanas até o Messias, depois do Messias mais uma semana encerraria tudo. Ele terminaria todo o projeto que ele prometeu ali. E aí o que acontece? Se Jesus veio, já passou mais de 2.000 anos e nada aconteceu, é sinal de que esse relógio de Deus, essas 70 semanas, parou. Alguma coisa aconteceu, por algum motivo Deus parou essa contagem. O relógio de Deus foi parado. E por que Deus parou essa contagem? Porque lembra que no início a gente viu que a profecia era somente para o povo de Daniel, né? A gente viu ali que ele estava falando para o povo de Daniel. Então, Deus ele para essa contagem de tempo, porque agora ele vai resolver com outro povo. E para isso, ele para essa contagem nos 69 semanas, porque não se trata agora de judeus. Deus parou o relógio para lidar com um novo povo. E quando Deus terminar de resolver com esse novo povo, então o relógio volta a contar para os judeus. Esse povo não tem nada a ver inicialmente com o povo de Abraão, mas tem a ver com Israel. Mas Deus ele decidiu incluir nessa mesma linhagem, nessa mesma descendência. Então ele quer enxertar. E que povo é esse que ele vai enxertar? A igreja. Então nós sabemos que a igreja ela é tipificada na mulher, certo? Na noiva, na esposa do cordeiro, como a gente já tem visto, né? E o que aconteceu para o relógio de Deus parar? Nós temos um texto na Bíblia que vai simbolizar o momento em que a contagem das semanas faz essa parada. O momento em que Deus para de lidar com os judeus e começa a contar um novo tempo, que é o chamado período da graça. O momento em que o período da graça inicia, o momento em que a graça entra para os não-judeus, né? Não somente para os judeus, mas agora entra para os não-judeus.
Porque a gente precisa lembrar sempre, né? Vamos batendo até a gente entender. Jesus Cristo, ele não foi enviado senão para o povo judeu. A gente já viu isso, né? Jesus, ele, ele veio para um único povo, que era o povo de Israel. O povo que iniciou com Abraão. Jesus não veio para nós. Ele não veio para nós. A gente tem que ter esse entendimento. Ele não veio para o egípcio, ele não veio para o romano, ele não veio para ninguém. Ele só veio para o povo judeu. Ele era o Messias do judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus. João 1:11. Ele veio para o que era seu. Qual foi o problema? Os seus não o receberam. E que não é um problema, para nós foi uma solução, né? Mas os seus o rejeitaram, né? Então, ou seja, Jesus vem para os judeus. O Messias vem para os judeus. Ele era o enviado de Deus para os judeus, mas os judeus não o receberam. Quando o judeu não recebe, tinha uma turma ali em volta, né? Que não era judeu, que era gentil, ou seja, gente, é todo o povo que não é judeu, e que recebe ele. O que quer dizer com recebeu ali? Ah, não era seu, mas recebeu. Quer dizer que ofereceu a sua vida, né, para ele, que aceitou o senhorio dele em sua vida. Quer dizer que enxergaram salvação através da vida dele, de Jesus Cristo. Então, agora entra um novo elemento na história, que são os gentios, que não faziam parte do povo de Deus. E o que acontece? Deus para o relógio e entra agora esse novo tempo e esse novo elemento, que é o período da igreja, que é o povo da igreja, o novo povo de Deus. A gente começa a ver isso em Mateus 15, a partir do 21. Ele diz ali: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então, Tiro e Sidom eram regiões, eram cidades fora de Israel, fora dos limites de Israel, inclusive onde é o Líbano hoje. E essa mulher, ela está gritando ali, né? Senhor, filho de Davi, mas ele não respondeu palavra. Quando você ouve essa frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você lembra de quem? Você lembra do cego, né? Aquele cego que andava atrás dele, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa o mesmo clamor. Só que com o cego, Jesus faz o quê? Jesus para e manda chamar o cego. O cego vem e Jesus pergunta o que quer que ele faça. E Jesus está dizendo o quê? Já que você, Jesus fala para o cego, né? Já que você me reconhece como filho de Davi, ou seja, herdeiro do trono, ungido de Deus, aquele que viria, né? Já que você me reconhece, então eu vou te atender. Só tem um detalhe: o cego era um legítimo judeu. O cego era filho de Timeu. Agora Jesus, ele está fora de Israel. Ele está em Tiro e Sidom. E vem uma mulher Ciro-fenícia. Uma mulher de um povo adorador de Astarote, adorador daqueles Deus não sei o que lá. Ela não é judia. Ou seja, ela não é do povo dele. Ele não veio para ela. E na mesma história do cego ela faz. Ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então Jesus vai andando e essa mulher vai gritando atrás dele e ele nem sequer responde. Por que isso? Porque a única coisa que Jesus estava fazendo era obedecer ao Pai. O versículo 24, ele diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela é de Israel? Não, ela é Ciro-fenícia. Ele foi enviado para judeus. Ele foi para Tiro e Sidom procurar as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, os judeus que estavam lá. O versículo 23 diz assim: Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. Ou seja, Jesus, pelo menos manda essa mulher embora, mas Jesus
só estava obedecendo o pai. Na verdade, Jesus estava gostando do que estava acontecendo, porque ele sabia o que ia acontecer na sequência, né? Ele estava gostando da fé dessa mulher, que ele estava ativando ele ali, né? Ele estava cumprindo, mas ele estava aguardando o que viria. E o que que o pai disse? Eu estou te enviando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é de Israel, ela não é judia, portanto, Jesus não tem nada a ver com ela. Então, ele não, teoricamente, não poderia atendê-la, porque toda a profecia era para os judeus, inclusive o Messias. O Messias não era para ela, era somente para os judeus. O versículo 25 diz: Então chegou ela e adorou, se prostrou diante dele, dizendo: Senhor. Senhor, aquela palavra que a gente já viu que não é um pronome de tratamento, é meu dono. Olha, te reconheço como meu dono, eu entrego a minha vida para você agora, para que você faça o que quiser. A partir de hoje eu sou tua escrava. Deixo a minha vida. Deixo de servir aqueles deuses. Você agora, meu Senhor. E, por favor, me socorra. Foi isso que ela fez diante dele. E aí ele, porém, respondendo, ainda disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Pegar o pão. Quem que é o pão? Jesus, né? Quem são os filhos? Até esse momento, os judeus. Então, ele está dizendo, não vou pegar o pão dos filhos, que são judeus, e dar aos cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Gregos, egípcios, romanos, sírio-fenícia, brasileiro, qualquer nação. Por quê? Porque até então, o filho era só judeu. A promessa do Messias não fazia sentido para outro povo. É para judeu. Nós lemos, inclusive, em Daniel. Mesmo que ela tenha gritado Jesus, filho de Davi, não é o povo de Jesus. Não foi esse povo que Jesus veio resgatar. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E aqui começa. A partir dessa mulher, essa mulher ela representa a igreja. Essa mulher ela é a representação de que mesmo não sendo judia, pode se tornar filho. Porque nós somos filhos por adoção. O Senhor, a partir de então, ele começa a gerar filhos por adoção. Todos são filhos de Deus? Não segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, os judeus são filhos naturais e aqueles que recebem a Cristo são filhos por adoção. E tem um monte de versículo para passar. E tem um monte para filho adotado. Interessante que mesmo ele dizendo isso, ela não desistiu. Então vem o versículo 27 e diz: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Se os filhos dos senhores não quiser comer, eu fico com o que cair. Se sobrar uma reba, eu pego. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, grande é a tua fé. Um gentil que alcançou favor de Jesus, favor do Messias, pela fé. Como é que se alcança a graça? Pela fé. Então, aqui, nesse momento, tudo começa a mudar. A partir desse momento, tudo começa a mudar. Agora, Jesus atendeu um gentil. E Deus não faz acepção de pessoas. Se atende um, ele vai atender todos. Então, nesse momento, abre uma porta, abre sei lá o que, abre um arrombo no céu, né? Para todos, todo aquele que nele crê não pereça. Então, como que nós somos salvos hoje? Quando nós cremos e confessamos que ele é Senhor. Exatamente aquilo que ela fez, como aquela mulher fez. Essa mulher, ela é a tipologia da igreja que estava por vir. Nós somos essa mulher. Nós somos essa mulher. Entrou um novo povo, que são os gentios, que não são judeus. Parou esse relógio. Então, abriu um parênteses aqui no tempo, né? Parou o relógio e abriu um parênteses. Esse parênteses aqui é conhecido como o tempo da graça, ou o tempo da igreja, né? A era da igreja, que é o tempo da salvação da igreja.
Um período em que o Senhor está salvando um povo que não é gentil. Todo aquele que não é gentil está sendo salvo nesse período. Está sendo salvo nesse parênteses que o Senhor abriu, né? Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Vai chegar um momento que Deus vai salvar o último gentil que Ele quer salvar. E esse parênteses vai fechar. E aí a última semana começa a se contar novamente. Esse período da graça que nós estamos, ele vai durar o tempo necessário para que toda a igreja entre, todo o corpo dessa noiva, né? Quando todo esse povo que forma a igreja entrar completamente, vai se encerrar o fim da nossa era, que é a era da graça, né? Esse todo que eu me refiro aqui é todo aquele que Deus escolheu, todo aquele que Deus já escolheu de antemão para si. Efésios 1, do 4 ao 6, ele fala: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santo e irrepreensível em sua presença. E amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E só uma observação também que é importante a gente fazer, que tem muitas pessoas que acabam não entendendo e acabam criticando os judeus porque rejeitaram a Cristo. Mas a Bíblia, ela diz que o coração deles não foi rejeitado porque eles quiseram, né? Ele foi endurecido para isso por Deus. Houve um propósito nisso, para que nós pudéssemos entrar no favor de Deus. Deus fez com que eles rejeitassem o próprio Messias deles. E um dia eles vão saber disso. Romanos 11, 25, Paulo está escrevendo lá para o povo romano, que é o povo não judeu, né? E ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, ele está dizendo que o coração do judeu está endurecido até que o último gentio seja salvo, seja alcançado por Deus. Depois os gentios vão entender quem é o Messias de verdade. E tudo isso faz parte do plano do Senhor para as nossas vidas, né? Deus ele endureceu o coração de Israel, do povo judeu, né? Eles não negaram a Cristo porque eles quiseram, e sim porque Deus endureceu para eles não receberem. O endurecimento ele veio sobre eles até que a plenitude haja entrado, até o último gentil, né? Que é o número de pessoas que Deus já elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Quando todos os gentios que Deus quer salvar, que Deus já escolheu, tiverem sido alcançados, o que vai acontecer com Israel? O coração deles se volta novamente, né? Amolece o coração deles e eles se voltam para Cristo. Deus fez com que o seu próprio povo errasse o caminho para que nós tivéssemos a chance. Olha o quanto nós somos especiais para o Senhor. O quanto o Senhor nos ama, a ponto de olhar nós como ovelhas perdidas, desgarradas, e falar: meu Deus, Deus falou, meu Deus, né? E falou: não, eu vou criar todo um plano, vou endurecer o coração dos meus para alcançar aqueles. Então, para alcançar e para que a graça que vem pela fé realmente haja esse movimento em toda a igreja, né? Houve esse espaço para nós que eles não receberam, mas não receberam por um propósito do Senhor. Sempre foi plano de Deus, de um jeito ou de outro, sempre foi plano de Deus. Então é importante a gente entender. Deus nunca rejeitou os judeus. Tem gente, né? Eu já vi algumas coisas ser faladas sobre isso, que Deus rejeitou, que Deus não quer mais saber. Isso não é verdade. Eles são a menina dos olhos do Senhor. E Deus vai trazê-los novamente. Deus vai trazê-los. Por isso, a importância de nós, como igreja, cumprirmos o nosso papel, nós apressarmos a obra, né? A gente cumprir o nosso papel. Quanto antes a gente cumpre o nosso papel, todas as coisas acontecem, né? Então, em que momento nós estamos agora? No momento em que o coração de Israel está endurecido e Deus está fazendo com que os gentios sejam alcançados, o reconheçam como Salvador. Quantos gentios? Não sabemos,
né? Mas até a plenitude dele ser alcançada. Por isso que é importante a evangelização, por isso que é importante, porque pode ser hoje a entrada do último gentil. E aí, quando entrar o último gentil, quando o último gentil confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, vai faltar 7 anos para a volta de Cristo. Tem um clamor em Isaías 63, versículo 17, que é do próprio povo, que ele fala: por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que a gente não te tema? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Olha esse clamor. Deus vai atender esse clamor. Ele vai chegar um momento que o Senhor vai atender esse clamor e eles vão reconhecê-lo. Então, só para a gente rever aqui, a gente já está encerrando. Inicia-se a contagem quando sai a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém e os muros. Do templo reconstruído até o Messias, temos 69 semanas, 434 anos. O Messias é cortado, mas não para si mesmo, e resta uma semana. Tudo deveria ter acabado, né, em uma semana ali, que seriam 7 anos após o Messias, mas não acabou porque Deus colocou a contagem dos judeus ali em off, em paradinho ali, endurece o coração deles, e ele abre um parênteses ali, que é a salvação de um novo povo, que é os gentios, que é tipificado na mulher cirofenícia, e a contagem para, o relógio para. Abre-se um período chamado período da graça, e esse período vai durar até que o último gentio seja alcançado, até que o último da igreja entre. Não se sabe quem nem quando, né? E aí a gente fecha esse parêntese aí e volta à contagem dos judeus. Quanto tempo falta depois disso? 7 anos, ou seja, uma semana, que é a última semana da contagem ali que Daniel nos apresenta. Ok? Entrou o último gentil, qual evento que vai destravar o relógio? O rapto da igreja, né? Que é conhecido como arrebatamento, mas é o rapto dos vencedores, que nós entendemos que é um rapto, que é o arrebatamento parcial da igreja. Após o rapto, vai destravar o relógio e inicia os 7 anos. E aí vem o momento que nós chamamos da segunda vinda da volta de Jesus ali, né? Ou volta de Jesus, que acontece no final dos 7 anos, que é os 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, nesses 7 anos, é o período ali que fala do versículo 27, que o anticristo vai fazer um acordo, estará ali no templo, vai cessar, né? Nos últimos 3 anos e meio, ele vai cessar as ofertas e os sacrifícios. Esse é o período da grande tribulação, encerrando os últimos 3 anos e meio, acaba o fim desses 7 anos, e aí Cristo vem com os vencedores para governar e para estabelecer o seu reino por 1000 anos. Amém?